Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Eu sou Luiz Carlos Tigrão. Este é o programa Memória BC. Nós estamos gravando o Memória BC de hoje no dia 3 de outubro de 2019. E a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada, é muito especial. Ela é a artista plástica Evelina Carrajola. Prazer tê-la conosco. Tudo bem com a senhora, dona Evelina? Tudo bem, o prazer é todo meu em participar de um programa tão interessante como este. Já notaram pelo sotaque, né? Argentina. Nasceu na Grande Buenos Aires, é isso, dona Evelina? Nasci na Grande Buenos Aires, na localidade de San Martín. E morei durante bastante tempo, assim, em outras localidades, e depois mudei para Buenos Aires capital, onde fiz faculdade, morei um tempo lá. Lembra bastante da infância, não, dona Evelina? Lembro, porque a infância é uma fase da vida da gente que marca muito, né? Sim. Então a gente sempre tem muitas lembranças, muitas coisas, né? Que ficam para sempre, né? Para a vida toda. Família grande? Não, família Não? Pequena, de imigrantes portugueses, né? Sim. E talvez por isso seja que me puxou para vir para aqui, Para vir pelo para o Brasil. idioma, né? Mas uma coisa que sempre marcou foi o que depois determinou a minha profissão, né? A pintura, Sim. o desenho, Vamos a falar arte. sobre isso. Foi sempre o que mais marcou a minha infância e a minha adolescência, juventude, né? Perfeito. Nós estávamos conversando aqui antes da nossa entrevista, que eu perguntei se a senhora era portenha. Portenha é quem nasce em Buenos Aires. No caso, Exatamente. queria que a senhora explicasse para a gente. Buenos Aires é portenho, mas... Claro, Buenos Aires é a capital da Capital, República isso. Argentina, né? Então, como aqui o Distrito Federal, né? Sim. Então, Buenos Aires depois tem em volta uma série de cidades Sim, que formam a Grande Buenos Aires, perfeito. né? Então, eu nasci na localidade de San Martín. San Martín, E daí depois, passado o tempo, fui morar para a capital. Porque, né, quando a gente já cresce, é adolescente, estudante, precisa ter uma proximidade assim mais, porque as universidades estão todas na capital. Na capital, né, dona Evelina? Então, é mais fácil. a senhora começou seus estudos em San Martín? Começou a estudar Não, lá? em San Martín eu morei até os 4 anos. Sim, E depois mudei para outra localidade chamada Lomas de Zamora. sim, E depois dali fui para outro lugar onde fiz o segundo grau, que era em José C. Paz. sim. E depois dali fui para Buenos Aires, para a capital, com 17 anos. 17 anos. Aham. E a família? Pai, mãe? Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. 8 anos. E depois a minha mãe morreu pouco depois que a gente mudou para Buenos Aires. Eu tinha 17 anos naquela época. E daí depois eu continuei meus estudos e tudo, né? Até que comecei a trabalhar numa empresa construtora que me fez a proposta de vir trabalhar aqui em Balneário, né? Nós vamos chegar ao balneário, mas eu quero saber um pouquinho mais do passado. Irmãos, muitos irmãos, irmãs não? Filha única. Filha única, dona Evelina? Filha única. Filha única, Tem muita gente, eu não sei qual a opinião que a senhora tem muita gente que diz assim, ó, que quem tem um filho não tem nenhum. Há uma frase que a gente diz isso, né? Filho único ou filha única. Sente às vezes tipo, gostaria de ter mais uma irmã ou mais um irmão? Tem essa frase que eles dizem, né? Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, desvantagens, né? né? Porque filha única, né, tem tudo pra gente, Sim. né? Não tem que dividir nada com ninguém,
tem Perfeito. aquela coisa. Agora, no meu caso, teria sido interessante que eu tivesse mais um irmão, né, Sim. com a perda dos meus pais e tudo. Seria interessante, né, que tivesse mais alguém. Mas eu tenho, em compensação, tenho uma prima muito querida, né, que é prima irmã, Sim. filha de um irmão do meu pai, que a gente... Como se sempre- fosse irmã. Como se fosse irmã, né? Legal. E a senhora ficou em Buenos Aires, estudou, se formou em Buenos Aires? Não me formei. Não se Eu formou. fiz faculdade de geografia Geografia. e depois acabei vindo para cá. Aí travei a faculdade e depois, como eu não voltei, né? Começou a trabalhar cedinho ou não? Trabalhei sim com 18 anos. 18 anos. Lembra Sim. do primeiro emprego, dona Evelina? Lembro do primeiro emprego, sim, trabalhava como secretária Sim. numa empresa de conserto de eletrodomésticos, Sim. que era grande assim, né, lá. E como é que surgiu, de repente, o Brasil, mais especificamente, Balneário Camboriú na sua vida? Então, eu trabalhei em bastantes lugares em Buenos Aires e quando já estava fazendo a faculdade, aí comecei a trabalhar numa empresa construtora. Essa empresa construtora, naquela época, estava construindo aqui em Balneário. E tive a possibilidade de que eles me prestaram um apartamento, eu vim para passar umas férias, né? Ai, meu Deus, aí foi amor. Você apaixonou pela cidade, não é? Meu Deus, É? aquilo que eu senti quando pisei na areia da praia de Balneário Camboriú, na saída da Avenida Central, Sim. foi uma emoção tão grande que, não sei, nesse momento eu não soube traduzir, mas Não volto mais para Buenos Aires. nem pensei nisso, né? Nem pensei. Só que depois, assim, as coisas começaram os acontecimentos, assim. Sim. Porque isso foi em março de 87. Sim. Não, março de 86. E depois, em 87, já vim de férias com a minha prima. Digo, tens que conhecer lá, é muito lindo e tal. Aí depois, nesse mesmo ano, 87, a empresa me fez a proposta se eu queria vir para Balneário para colocar em dia a parte da documentação e Sim. tudo. Porque eles eram sócios do engenheiro Cachel. Ah, do Cachel? Do Cachel. Jorge Otávio Cachel. Jorge Otávio Cachel. Eterno vereador de Balneário Camboriú. Exatamente. Ah, minha saudação ao Cachel. Aham. Eles eram sócios, então, da consultora que a senhora trabalhava. Porque quando, não sei se agora é igual, mas naquela época, quando vinha uma empresa estrangeira, tinha que ter um sócio brasileiro, né? Então, esse sócio era o Cachel. Aí eu comecei a trabalhar lá, o Cachel sempre teve o escritório na própria casa. E aí também fiquei amiga da família, tudo, né? Foi muito, muito importante. E então, aí eles terminaram, os engenheiros argentinos terminaram a Sim. construção e não continuaram mais. Não, Né? largaram a construção. Ficou assim a venda dos apartamentos. Então, uma hora eu digo, bom, eu vou voltar para Buenos Aires. Cachel disse, não, tu vai ficar, já estás por dentro de todas essas coisas, já conhecia toda a prefeitura, toda a tramitação que tinha que fazer e tudo. Então, digo, bom, então fico. Fico. Antes de vir para cá, lá em Buenos Aires, e trabalhando nessa consultora, a senhora não conhecia Balneário ainda ou já tinha vindo da cidade? Não conhecia. Conheci graças a eles, porque... Imaginava que era isso, essa cidade na época, dona Evanina? Não, porque naquela época, assim, fazer uma viagem tão longa, porque hoje em dia é tudo tão perto, né? Mas naquela época pensava fazer uma viagem tão longa, assim. Só eles que contavam, Balneário é assim, é assim. Sim, eles contavam e eu cada vez mais entusiasmada Sim, em conhecer. Aí que eles me falaram, disse, tu não queres ir, a gente te emprestou um apartamento.
Aí achei a viagem muito longa. Cansativa, dona Evelina? Cansativa. E eu lembro que naquela época, Sim. depois, na época que eu estava trabalhando aqui também, eram 27 a 30 horas de ônibus. Puxa vida. Hoje em dia, eu não aguento uma viagem dessa, só de avião, né? Só de avião, Só né? de avião. Quer dizer que chegou aqui na Central, olhou a areia da Atlântica, se apaixonou pela cidade, dona Evelina? Pois é, vi aquela ilha maravilhosa. Ilha das Cabras. Marcou, assim, muito profundamente, né? Perfeito. Se apaixonou pela cidade. Me apaixonei pela cidade. E amo, amo. É como se eu tivesse nascido aqui. Perfeito. Né? Eu sempre defendi a cidade, sempre fiz. E creio que dentro das minhas possibilidades eu Nós vamos falar muito ainda. dei minha contribuição Sem e ainda dúvida. estou dando, né? Quer dizer, e a senhora lembra da época da consultora, que era lá em Buenos Aires, aqui com o Cachel em Balneário Camboriú? Lembra ainda das pessoas, enfim? Eu lembro. Tem contato com esse pessoal ainda, dona Evelina? Não, já não, porque alguns dos sócios faleceram, né? Então, acho que ano passado um deles esteve por aqui também. Sim. A gente sempre, mesmo que não se encontre, pelo menos eles me telefonam, Sim. tudo, né? É tempo, né? São 30 anos, né? Pois é, a senhora veio para cá em 86? 87. 87. Pegou a época também de que muitos patrícios, que a gente fala, muitos argentinos, sempre vieram ao Balneário Camboriú também, né, dona Evelina? Sim, Na naquela época, né? época tinha muitos argentinos e muitos que vinham, muitos ficaram, muitos foram embora Sim. também, né? Mas eu acho que a cidade naquela época foi muito marcada pelo turismo. Sim. Pelo turismo não, pela, digamos, imigração, né? Porque Sim. já era um tipo imigração, porque o pessoal vinha trabalhar, se estabelecer. E tinha fatos que a gente até conversei esses tempos, da década de 80, 81, 82, que a gente dizia que era a febre dos argentinos, né, a vir para Santa Catarina, no litoral, e principalmente Balneário Camboriú. Eu tinha um relato, inclusive, da esposa de um construtor que já é falecido, que se vendia apartamento em Buenos Aires, na região, na planta. Né? Chegava lá, era fácil, já vendia, porque o pessoal queria vir para Santa Catarina, queria vir para Balneário Camboriú, né, dona Evelina? Sim, primeiro por o lugar que é maravilhoso, né? Porque a gente compara a praia lá, Buenos Aires tem, na província de Buenos Aires tem Sim. praias lindas, tudo assim, mas não tem a beleza porque não tem morro, não tem, é tudo Sim, plano, tudo né? plano. E principalmente a água. A água é gelada o ano inteiro. Gelada lá, dona? O ano inteiro. O ano todo. Então, o pessoal quando vem aqui, vê uma paisagem exuberante como esta, entra no mar, a água é quente, né? Meu Deus, Se é apaixona. uma Fica apaixonada questão, igual a assim, senhora ficou. que nem eu fiquei. Agora, outra das características que possibilitaram as pessoas virem também era antigamente o câmbio, né? Sim, Porque sim. aqui era tudo muito barato. Na época era, Na né, dona época Evelina? era comprar um apartamento, comprar um carro, né? A gente tinha mais possibilidades, né? Mas depois as coisas, você sabe, foram mudando. O tempo vai coisas mudando, né? aqui, lá e cá, né? Perfeito. E no próximo bloco, a gente vai conversar sobre, né, o seu trabalho como artista plástico, que, aliás, artista plástica, que é um trabalho maravilhoso, a contribuição que a senhora deu, dá e tem certeza que dará sempre ao Balneário Camboriú, né? E é o nosso próximo bloco, porque a nossa convidada de hoje é muito especial, ela é artista plástica, Evelina Caracciolo. E este é o Memória ABC. Nós estamos gravando esse programa no dia 3 de outubro de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e a gente volta na sequência.
Você está acompanhando o Memória BC. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. Vou. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Acreditar no amor é ter a certeza de que unidos podemos tudo, inclusive construir um mundo melhor, onde o amor recebido é compartilhado e todos são protagonistas de sua própria história. Com muito amor, respeito e solidariedade, a Associação Amor pra Down desenvolve programas de apoio e participação social de pessoas com a síndrome em seus diversos contextos. Acesse amorpradown.org e saiba mais. Associação Amor pra Down. Aqui, o amor não conta cromossomos. Você está acompanhando o Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e este é o programa Memória BC. Nós estamos gravando no dia 3 de outubro de 2019 e a nossa convidada de hoje é especial. Ela é a artista plástica Evelina Carrajola. Agora, nós fizemos o passado um pouquinho, né, da vida da senhora. E eu queria saber a sua veia artística agora. Como é que, de repente, da construtora, trabalhando, enfim, no Balneário Camboriú, como é que hoje veio essa arte para a senhora, dona Evelina? Bom, eu sempre gostei de pintar desde pequena. Adorava desenho, pintura. Em Buenos Aires, a minha prima também pintava, então a gente se reunia, ficava às vezes as tardes inteiras pintando, né? Mas era uma coisa assim por hobby. Por hobby, né? Nada profissional. Então, quando eu vim para cá, quando me deparei com toda essa beleza natural, assim, digo, meu Deus, eu saía e tirava fotos por todos os lugares onde ia e comecei a fazer uma coleção. Naquela época eu pintava quadrinhos pequenos, né, de tamanho A4, e de cada lugar, assim, eu escolhia as fotos mais bonitas e pintava. Aí, para decorar o apartamento que eu morava, e depois, ali no escritório do engenheiro Cachel, eu digo, vou trazer algumas coisas, alguns quadros, porque, né, eu não posso ver uma parede sem um quadro, né? Então, é uma coisa, assim, já automática. E eu coloquei várias telas, assim, vários quadros pequenos. E nessa época eu estava fazendo o curso de guia de turismo. Eu fiz um curso de guia de turismo? Guia de turismo, achando que gostaria de trabalhar disso, mas não deu certo. Aí então, foi o primeiro curso que era organizado pela Univale, né? Sim. E era no Médici. Colégio Médici. No Colégio Médici. Então, eu tinha como professor o vice-reitor da Univale, o Renato Volk. Foi meu professor na época do Faial. Olha como é bom a gente... Ó a memória. Ó a memória, né? É verdade. Então, um dia, como todo mundo passava por esse escritório do Cachel, né? É verdade. Um dia apareceu o professor Renato Volk e disse, Evelina, você pinta? Digo, sim. Disse, que lindos seus quadros. Você não quer fazer
uma exposição na Univale? Eu quase desmaiei, né? Porque eu digo, meu Deus, claro que eu quero. Sim. Aí combinamos, eu tinha, como eram quadros pequenos, eu precisava uma boa quantidade, né? Então combinamos que quando eu tivesse uma média assim de umas 15 obras, eu entrava em contato com ele. E foi assim que em 93 eu fiz a minha primeira exposição. Primeira exposição. Lá em Itajaí, na Univale. Como é que foi esse dia, dona Everina? Lembra ou não? Lembro, claro. Foi muito, muito interessante, porque também depois eles escolheram um dos meus trabalhos para o segundo Salão de Artes de Itajaí. Sim. Então já eu estava feliz da vida, né? Com uma exposição ali na Univale, mas sendo selecionada para o Salão de Arte, eu estava bem alegre, sim, porque era era um sonho, né? Um sonho que se tornou realidade. Que se tornou realidade mesmo. Então, a partir dali que comecei já a me associar aos artistas, a duas associações, a de Itajaí e a de Balneário, que era a Backup naquela época, e a AP lá em Itajaí. E assim comecei a adquirir experiência, frequentar, conhecer artistas já renomados e tudo isso, e aí comecei, né, a pintar, e continuo até agora, né? Até hoje é fácil, não sei se o termo é esse, retratar Balneário Camboriú numa pintura, retratar numa foto. Balneário Camboriú é muito... É fácil? É muito... Não sei se a palavra é fácil, mas que é muito prazeroso. É prazeroso, de repente muito... a frase assim. Sim. O que a senhora tira assim, vou tirar essa imagem, vem da sua criatividade? Assim, é tudo um processo, né? Porque a gente, durante todo esse tempo, vai adquirindo conhecimentos, experiências e tudo. Então, antigamente eu pegava a foto e pintava a partir da foto. Depois, a gente vai fazendo outros processos, porque não é somente paisagens, tem inúmeros temas. E uma época eu fiz também uma outra exposição na Univale, e aí conheci o professor Celso Leal, que era diretor da Cátedra de Direito, que ele é de Tijucas, e aí ele gostou dos meus trabalhos porque eu tinha incursionado na arte sacra. Eu tinha feito uma exposição onde era o Centro Cultural, né, que hoje em dia é a biblioteca, e aí depois levei essa exposição para Itajaí. E ele viu, e ele, amante da arte sacra, ele começou a me encomendar, me comprou 2 quadros, e depois começou a me encomendar, e eu pintei uns 45 quadros. Tudo isso? Tudo de arte sacra. Tudo. Ao longo de mais ou menos uns 10 anos. 10 assim, anos. Né? Porque eu ia pintando 2, 3 por ano, assim, né? Então, o fato de pintar a figura humana é muito legal. Se hoje você me diz qual é o tema que eu escolho para pintar, é a figura humana. Figura humana? Não que não goste de paisagem, de flores, porque qualquer pintura para mim é válida, né? Eu gosto de tudo, mas tenho preferência pela figura humana. É mais difícil, mas também é muito a senhora também teve uma colaboração muito forte também a nível de administração do Balneário Camboriú também na prefeitura, né? Sim. Trabalhou, né? Porque tempo assim, conosco, né? Claro, porque essa questão é muito interessante, porque uma época, quando foi criado o projeto Oficinas, eu me apresentei como professora voluntária, né? Então, eu trabalhei 2 anos como professora voluntária e depois eu fui contratada, né? E lá foi uma paixão, assim, porque trabalhar com as crianças, o projeto Oficinas eu sempre defendo, sempre vou defender, porque
É um trabalho muito bom que a prefeitura faz, né? Porque é uma escola de contraturno, digamos, né? As crianças vão num período na escola e no outro período, em vez de ficar na rua, fazer qualquer outra coisa, estão fazendo cursos lá. E, meu Deus, eu tinha, assim, uma média de 100 alunos. 100 alunos? E tinha ainda fila, lista de espera e tudo, porque o pessoal adorava. E eu trabalhei 12 anos. 12 anos. 12 anos lá. E depois, quando mudou o governo, quando assumiu o Periquito, que o Torto... Sim, Eduardo Meneghelli Torto. Eduardo Meneghelli Júnior assumiu a presidência da Fundação Cultural, aí ele me chamou para dar aula lá. Aí eu senti um aperto no coração, eu digo, eu vou deixar as crianças para os adultos. Dar aula para os adultos, mas vou, né? A gente tem que mudar um pouco. Sim. E realmente foi muito bom. Muito bom porque é outra experiência. Outra experiência, né, dona Helena? Sim. E hoje? O que continua pintando? Então, hoje eu estou aposentada. Você aposentou? Eu me aposentei há 3 anos já. E antes de me aposentar, eu abri meu ateliê aqui na 620. Então, aí eu comecei a dar aula, porque eu sempre dava aula particular quando eu morava na Vila Real. Lá na casa eu sempre tinha meu ateliê e sempre tinha alunos particulares. Agora, aqui foi mais fácil, porque sabe que tem certas pessoas que acham que a Vila Real é Camboriú, né? Que é longe demais, que é outro mundo, né? Outra cidade. Então, aqui no centro a clientela é melhor. E depois, quando eu saí da Fundação Cultural, que também me aposentei, coincidiram as duas coisas. Aí, então, fiquei dando aula e continuo dando aula, dona Helena? Então, aproveito nos tempos vagos, faço as minhas pinturas, trabalho por encomenda, às vezes nos reunimos com grupos para fazer exposições, né? Estou sempre participando da vida artística de Balneário. Curiosidade, quem é que mais se interessa, não sei se a indagação correta é essa, é o homem ou é a mulher, com relação à questão da pintura? Da pintura, geralmente o público feminino é maior. É maior. Mas sempre tem homens que gostam, né? Porque é uma vocação que não escolhe sexo, né? É uma questão assim. E geralmente os homens, quando se dedicam a alguma coisa, para fazer bem feito, né? Perfeito. Da sua família de Buenos Aires ainda, a senhora tem família lá na grande Buenos Aires? Tenho, mas eu passei 18 anos sem ir para Buenos Aires. Aí eu fui 2 anos atrás, porque também tinha vindo um ano anterior, um ano atrás tinha vindo a filha da minha prima, depois vieram umas amigas minhas, tudo, fazia muito tempo que a gente não se via, né? Aí depois no ano seguinte eu fui para lá e é uma questão assim que tão estranha, né? É estranho, dona Helena? É estranho porque a gente vai passear lá, nem até pedir, me leva onde eu morava, né? Sim, muita coisa mudou, né? A sua paixão é aqui, é Balneário Camboriú? A minha paixão é aqui. É Balneário Camboriú, é isso tudo. Para retratar, pintar. Sim, porque aqui, né, como é uma cidade pequena, a gente conhece tudo, conhece a cidade que te acolheu. Gente, né? Então, uma questão assim, estar dentro do mundo da arte também é uma coisa bem interessante. Também faz uns 2 anos atrás eu fiz um curso de barras de axis, que é uma terapia quântica, né?
Sim. Aí eu conheci meu namorado, eu estou namorado, né? Tá namorada hoje? Que ele é psicólogo também, ele é praticante de barras. E é uma questão também que eu me divido com a pintura, né? Porque a terapia de barras é bem interessante assim para quando a pessoa tem alguns traumas, algumas questões assim. Então... E o seu dia a dia hoje? É pintar? É com as amigas? Meu dia a dia é mais assim, no meu ateliê, dando aula, pintando quando tem alguma encomenda, caminhando na praia nos finais de semana, né? Vida de aposentado é diferente, é outro ritmo. Eu ainda vou chegar lá, viu? Eu ainda vou chegar nessa vida de aposentado. Mas é muito bom. É bom, Verena? Muito bom, muito bom. Bacana. De 86 para cá, muitas recordações de Balneário Camboriú, como artista, chegou aqui em 86, eu estou aqui desde 1980, quer dizer, era cidade pequenininha. Que transformação, né? Dá para a gente pintar de 86 para cá essa cidade, hein, dona Evelina? Pois é, quanta transformação. Né? Eu estava falando para a Débora agora que eu morava num apartamento perto do que hoje é a Van, antigamente era o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar. Então, eu morava na 3130, que é uma diagonal, assim, transversal, e eu via a praia. Tinha vários lugares que eu via a praia dali. Coisa que hoje só indo lá na areia, né? Só na areia, né? Eu só de frente para o mar, né? Bacana. Muita transformação nessa cidade. Muita transformação. Mas, assim, tem gente que se queixa que Balneário não é a mesma, que já não dá para fazer isso, aquilo. Mas eu adoro todas essas transformações, porque é uma evolução, normal do tempo, né? As coisas mudam sempre. Muda o tempo todo. E o futuro? E o futuro está ali, na nossa frente, né? Verdade. Continuaremos pintando. E adorando morar em Balneário Camboriú, né? Bacana. E eu adorei poder conhecer um pouco mais da sua história, né? Da sua trajetória, hoje aqui no Memória ABC. Obrigado, dona Evelina. Eu que agradeço, porque é muito prazeroso o fato de lembrar do passado, né? E das coisas que fazem parte da nossa vida. Deixarmos isso tudo para o futuro gravado. Isso, legal, muito bom. Saúde. Igualmente. Este foi o Memória ABC, gravado no dia 3 de outubro de 2019. E a nossa entrevistada, a nossa convidada especial foi a artista plástica Evelina Carracciola. Eu sou Luiz Carlos Tigrão. Até a próxima. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.